Olá, turma! Hoje iremos dar continuidade ao conteúdo caso genitivo. Veremos algumas regras para usá-lo. Vamos lá? Genitive case. Para abrir a aula de hoje, vamos ver e ouvir a canção My Father's Eyes, em homenagem ao Dia dos Pais, e tem tudo a ver também com o assunto de hoje. É isso aí, gente. A música de Eric Clapton, considerado um dos maiores guitarristas do mundo, grande compositor, que escreveu essa música em homenagem a seu filho, que ele perdeu muito pequeno, como também ao pai dele. Por isso que o título da música, como você pode conferir, é Os Olhos do Meu Pai. E aqui nós vemos o caso genitivo que nós estudamos na aula passada, que nada mais é do que o apóstrofo com o S. Então, para dizer que os olhos do meu pai, então eu coloco, no caso, o sujeito na frente, que é my father, depois coloco o S, que equivale ao dó, e escrevo o restante. Eyes. Veja que tem uma troca, né? É uma inversão de posição aqui, quando vai para o inglês, não é? Então, Happy Father's Day. Nós temos aqui Feliz Dia dos Pais. Veja, Feliz Dia dos Pais. Também se usa o caso genitivo. Vamos lá? Vamos relembrar. O caso possessivo em inglês é usado para quê? Primeiro, para mostrar que alguma coisa pertence a alguém. Então, se eu quero dizer que o carro de Bob é verde, então eu estou dizendo o carro de quem? Do Bob. Então, novamente, aqui eu estou usando o caso genitivo. Se eu quero dizer que a bola é de Jim, então eu digo Jim's ball. Jim's ball is very colorful. A bola do Jim é muito colorida. Então, aqui nós vemos o uso do caso genitivo com pessoas. No caso, eu tenho aqui Bob e Jim. Agora, nós vamos começar a ver algumas regras que nós não vimos na aula passada. Vejam só. O caso possessivo em inglês, ele é usado também para estabelecer a relação entre duas pessoas. A gente não tem a mania de dizer assim, mãe de fulano, pai de cicrano. Não é assim? Em inglês, a gente usa o caso genitivo para essa expressão. Então, se eu quero dizer Xuxa é mãe de Sasha, então, Xuxa is Sasha's mother. Por que esse S aqui, esse apóstrofo tá com a Sasha? Porque é a Sasha que tem a posse. No caso, ela possui a mãe. Por isso que não veio aqui com o nome Xuxa. Aqui, ó. Jay-Z is Beyoncé's husband. Então, Jay-Z é marido de Beyoncé. Novamente, veio aqui o apóstrofo. Por quê? Porque Beyoncé, que tem posse, ela é a possuidora nessa situação. Então, ela tem um marido. Por isso, então, que vem aqui com a pessoa Beyoncé, tá certo? Então, aqui eu tenho mostrando a relação entre duas pessoas. A relação entre, no caso, eu tenho a filha e a mãe, e entre
a mulher e o seu marido. O caso possessivo também é formado, às vezes, só pelo apóstrofo sozinho. Como assim? Veja esse exemplo. Eu tenho aqui Chris. Chris é um nome próprio e já termina com a letra S. Ficaria estranho eu colocar Chris is. Car is very modern. Por soar estranho mesmo, é que a gente não coloca outro S. Só fica esse S aqui já de Chris e a gente só acrescenta o apóstrofo. Então, todo nome terminado em S ou quando houver plural, como a gente já viu também falar sobre isso, a gente não usa o apóstrofo com S, só coloca o apóstrofo lá, como aqui está no exemplo, tá? Isso é uma exceção. Próxima regra. Quando a mesma coisa pertence a duas ou mais pessoas, acrescentamos o apóstrofo S ao último nome. Vê, aqui eu tenho na imagem Maria, Tomás e Rita, digamos aqui. Então, eu tenho 3 pessoas. Eles são donos, no caso, de um mesmo imóvel, que é house, que é a casa. Aqui está ilustrativo. Então, eu vou colocar o apóstrofo na última pessoa. Eu vou colocar em Maria, em Thomas? Não. Eu vou colocar no último nome. Então, Ritas. Eu não poderia colocar Marias, Thomas. Não poderia colocar o S aqui, porque termina com S já. E eu, então, só acrescento o apóstrofo S na terceira, na última pessoa aqui, para indicar que a casa é de Maria, Thomas e Rita, tá certo? E que essa casa é grande. Agora, atenção, muita atenção, muita atenção. Quando nos referirmos a objetos, coisas, ou seja, seres que não têm vida, inanimados, eu não posso usar o apóstrofo com S. De acordo com a norma culta da língua inglesa, eu tenho que usar of. Então, se eu for falar sobre mesa, jarro, vou falar sobre porta, escada, janela, tudo que for objeto, coisa, não vou usar o apóstrofo com S, sim o of, tá certo? Vê o exemplo aqui, ó. The legs of the table are white. Eu quero falar sobre as pernas dessa cadeira aqui, ó. As pernas da cadeira são brancas. Então, a quem pertence essas pernas? A mesa, a cadeira. Então, mesa, cadeira, como eu disse, são objetos, seres inanimados. Posso usar o apóstrofo com S? De jeito nenhum. Eu só vou usar o of. Então, the legs, as pernas, of, da table, mesa, are, são, white, brancas, tá certo? Vamos rever aqui resumidamente o que é que a gente viu nessa aula. Primeira coisa, que o apóstrofo S, ele é utilizado aqui para mostrar que alguma coisa pertence a alguém. Então, se eu quero dizer bola de jeans, então eu vou dizer jeans ball. Quando a mesma coisa pertence a duas ou mais pessoas, eu só vou acrescentar o apóstrofo S à última pessoa. Então, eu falei da bola de jeans. Se eu quiser falar 3 pessoas que são dono dessa bola, Mary, John e Jean, eu vou colocar o S no último, Jean, jeans ball. Quando o nome terminar em S, eu posso acrescentar apóstrofo S? De jeito nenhum. Só coloco o quê? O apóstrofo sozinho. E quando eu quero estabelecer a relação entre duas ou mais pessoas, eu sempre coloco o apóstrofo S da pessoa que possui essa relação, como a gente viu no exemplo da Sasha e da Beyoncé. E aqui uma grande atenção que a gente teve no último exemplo, que é quando nós tivermos objetos, coisas, nós não podemos usar o apóstrofo S, e sim a preposição of, que é da ou do, certo, turma? Vamos para a explicação do exercício? Vejam só. Qual alternativa preencheria adequadamente a frase a seguir? Veja, eu quero escrever aqui do irmão. Irmão em inglês é brother, tá aqui, ó, certinho. Porém, eu quero saber como é que eu vou colocar essa situação de posse. Eu posso só colocar brother e vai ficar a situação de posse. Eu tenho que colocar brothers no plural e ainda acrescentar o caso genitivo.
Eu vou usar of brother, porque brother é uma coisa, é um objeto. Ou eu coloco assim, brothers, com o caso genitivo aqui, ó. Depois, o apóstrofo S. Ou eu coloco brothers com o brother com o apóstrofo aqui só. Qual seria a opção certa? 2. Em qual alternativa do uso do caso genitivo está correto? Se fôssemos escrever, a bicicleta do menino está na garagem. Quantas bicicletas eu tenho aqui? Ó, tem uma só, o menino um só. Então, observe, se a palavra aqui boy tiver no plural, já tá errado, viu? Eu quero do menino. Menino em inglês é o quê? Boy. Para eu falar do menino, eu tenho que acrescentar apenas o caso genitivo. Como é o caso genitivo mesmo? Isso, o apóstrofo S. Então, observa aqui direitinho a palavra boy, fica atento para ela, tá certo? Eu vou procurar a palavra boy com o apóstrofo S. Se eu encontrar, quer dizer então que essa frase aqui, eu já encontrei a forma de escrevê-la correta. 3. De acordo com a regra de quando a mesma coisa pertence a duas ou mais pessoas, que frase está escrita corretamente? Lembram da regra? Quando eu tenho algo que pertence a mais de uma pessoa, o apóstrofo S sempre vai no último. Isso, no último nome. Então, vamos lá. Ó. Eu tenho aqui dois possuidores, que é John and Linda, que seria João e Linda. Eu só tenho dois possuidores. Então, o apóstrofo S tem que vir depois de quem? Tá fácil, não tá? Vê aqui direitinho. Onde é que esse apóstrofo S tem que vir? Será qual dessas opções está correta? 4. Identifique a frase onde há erro. Eu quero um erro aqui. Não marca o que tá certo não, tá? Então, vê. Eu tenho Charles aqui, ó. Termina com S. Só colocou apóstrofo, tá certo? Chris. Só colocou aqui o apóstrofo. Terminou com S, tá certo? Arquimedes. Só colocou o apóstrofo aqui, sem S, tá certo? E esse aqui, Jones, tem S, acrescentou o apóstrofo e o S. Será que tá certo esse aqui? Tá fácil. 5. Em quais casos não podemos usar o apóstrofo com S? Ele não aparece. Ele não aparece quando eu tenho objetos e coisas. Ele não aparece quando eu tenho pessoa. Ele não aparece com palavras terminadas em S. Ele não aparece com palavras no plural terminadas em S. E ele não aparece quando eu tenho mais de um possuidor. Qual é a situação que ele não aparece? Presta atenção que eu tenho bem mais de um aqui para marcar, viu? Se marcar um é porque tá esquecendo o assunto. Aqui você vai marcar mais de um caso, tá? 6. Na música My Father's Song, agora é uma música da Barbra Streisand, certo? Podemos encontrar o uso do caso genitivo em qual verso? Essa tá bem facilzinha, vê? Eu quero que você ache o caso genitivo. O que é o caso genitivo? Nessa situação vai ser o apóstrofo com S. Qual verso que eu o acho? No primeiro, no segundo, no terceiro ou no quarto? Localiza aí. Tá bem facilzinho. E aqui você vai marcar o X, então, qual foi o verso. Boa atividade. Qualquer dúvida, entre em contato com a professora.